Considere esta reação: carbono grafite mais o 2O2 gasoso reagindo e formando aí CO2 gasoso. O ΔH desta reação é negativo e o ΔS também é negativo. Qual das afirmações propostas a seguir está correta? Letra A. Esse processo não é espontâneo caso o valor do ΔH seja maior que o valor da temperatura vezes o ΔS. Tá reparando aqui a questão do módulo, né? Tipo, não considerando o sinal. Não vai ser espontâneo se o valor numérico do ΔH for maior que T ΔS. Para você matar essa charada, então olha aqui para o quadro rapidinho, ó. O ΔG é igual ao ΔH menos o T ΔS, certo? No nosso exercício, estamos falando aí de um ΔH negativo. E no exercício também está falando de um ΔS negativo. Então, o menos é da fórmula, temperatura, que multiplica aqui o menos ΔS. Tudo bem aqui? Legal. Olha só, olha só. Então, o ΔG vai ser igual ao ΔH negativo, jogo de sinal. Ok. Bom, nós temos aqui duas situações. O ΔG vai ser negativo, espontâneo, se. Vamos lá. Como é que eu posso ter aqui um resultado negativo? Subtrai e coloca o sinal do maior, não é verdade? Então, nós vamos ter aqui ó, o menos ΔH com mais o T ΔS. Então, subtrai e coloca o sinal do maior. Se o valor numérico do ΔH, tipo 20, for maior que o valor numérico do T ΔS, tipo 5. Menos 20 com mais 5, eu vou ter aí menos 15. Espontâneo. Agora, se for o contrário, é possível ter um ΔG positivo se o módulo do ΔH for o contrário, ó, 5 e aqui 20. Menos 5 com mais 20, aí vamos ter mais 15. Não espontâneo. Então vamos lá. Quando que é não espontâneo? Não espontâneo. Por quê? Porque o módulo do ΔH é menor que o módulo da temperatura vezes ΔS. E o exercício está falando o contrário. Certo? Então, letra A não está correta. Letra B. O que diz a letra B, Franklin? Vamos lá. Sempre é espontânea, independente da temperatura? Não, né? Nós acabamos de ver aqui no quadro que não vai ser sempre espontânea, independente da temperatura. Eu posso ter uma situação aqui de não espontâneo em função... inclusive é o seguinte, ó. Aqui, para eu fazer com que o ΔH em número fique maior que o T ΔS, temos que ter uma temperatura cada vez menor para ficar espontâneo. Tá? A ΔH é constante, ΔS é constante, a temperatura é variável. Então, mudando aqui a temperatura, diminuindo a temperatura, eu consigo fazer esse número ficar menor e esse maior para que eu consiga ter um resultado negativo. Então, aqui é uma situação em que a baixas temperaturas eu vou ter um processo espontâneo. A altas temperaturas, não. Certo? Então, eu não posso falar que sempre é espontâneo independente da temperatura. A temperatura influencia, tá bom? É espontâneo apenas se o módulo do ΔH for maior que o módulo do T ΔS? Sim, é o que nós escrevemos aqui, ó. Ficou espontâneo porque o módulo do ΔH superou o módulo do T ΔS, que é a situação contrária lá da letra A, não é verdade? Nós chegamos à resposta aqui deste exercício. Letra C.